Nosso boa noite a todos, que nós possamos estar receptivos às inspirações do alto, abrindo os nossos corações, a fim de que possamos bem receber as inspirações que os benfeitores querem para nós. Nós estamos iniciando essa semana temática, investindo em qualidade de vida, e a nossa proposta não é falar para os corpos, e sim para os espíritos imortais que somos todos nós. Por isso, essa diversidade de temas. E hoje, então, nós vamos falar sobre o estresse e doenças. No Livro dos Espíritos, na questão 880, nós vamos ver que Kardec pergunta aos benfeitores qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Qual é o primeiro direito de todos os homens? E os espíritos vão nos responder que é o direito de viver. Todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, temos o direito de viver. Mas a pergunta é, como nós temos vivido? Lendo as outras questões do Livro dos Espíritos, os textos das outras obras básicas e das obras complementares, nós vamos começar a compreender que somos realmente espíritos imortais, que estamos agora reencarnados, não é a primeira vez que estamos na Terra, e que renascemos com uma proposta de evolução. Por isso estamos aqui. Nascemos no lugar certo, com as situações adequadas para os aprendizados, na família certa, com facilidades, mas também com algumas dificuldades que fazem parte desse programa evolutivo. Então, todos nós podemos dizer que a vida não é tão fácil, tão tranquila. E aí, nós vamos pensar sobre a questão que Joana de Ângeles coloca, que hoje, atualmente, vive-se a hora angustiante. Não há pessoa na Terra que talvez não diga que se sinta angustiada por alguma questão. Mas ela vai nos dizer que essa angústia vem das buscas intérminas que atendem às paixões imediatistas, mas que não resolvem as questões profundas do ser espiritual, que somos todos nós, com sede de paz, de harmonia, de espiritualidade. Quem pode dizer que não vive sob algum tipo de tensão? Talvez ninguém. Todos nós temos situações afligentes que nos causam tensão, que nos causam um estresse. Estresse é uma palavra usual que a maioria das pessoas no seu dia a dia usa. Ah, hoje eu estou estressado. Estou tão estressado, preciso de férias. E outras colocações. Mas o que é o estresse? Estresse é um termo, inicialmente da física, e que foi tomado, então, emprestado da física, pela psicologia, pelas ciências que estudam o comportamento humano e que vai designar a tensão e o desgaste na física que os materiais estão expostos e que na nossa vida nós estamos expostos. Joana de Ângeles, nesse livro Atitudes Renovadas, ela aborda no capítulo 28 esse tema, estresse e doenças. E ela vai nos dizer que no ano de 1936, esse endocrinologista Hans Selye, e nós vamos pesquisar em outros livros, na própria internet, nós vamos ver que esse dado confere, e é um livro psicografado. Ela vai nos dizer que esse médico, então, foi o primeiro médico que se utilizou desse termo da física, a palavra estresse, para aplicá-la à linguagem médica, significando, então, esse desgaste emocional, esse desequilíbrio psicológico, o cansaço, que é efeito de grandes tensões porque passa ao ser humano. Então, define esse estado, o limite entre o suportar e o explodir emocionalmente, fala a benfeitora espiritual. Nós vamos também encontrar em
algumas definições que o estresse é definido como essa soma de respostas físicas, mentais, causadas por determinados estímulos que são externos, que são esses estressores e que permitem aos indivíduos superar determinadas exigências do meio ambiente. Se nós formos olhar esse conceito até aqui, nós vamos ver que isso não é uma situação negativa. É um agente externo que vem nos acionar para que a gente possa superar, enfrentar algumas situações que são causadas do meio ambiente. E a resposta é orgânica a essa situação. Mas também é esse desgaste físico, emocional, mental, causado por todo esse processo de tensão, de cansaço, de envolvimento mental, emocional que isso causa. O estresse, então, é uma resposta do organismo frente a um perigo, a uma situação difícil que vai preparar o nosso corpo, o nosso organismo para lutar ou fugir. Joana de Ângeles, a mesma benfeitora, em um outro livro, Conflitos Existenciais, ela também vai abordar esse tema sobre o estresse no capítulo 16. E ela vai fazer uma leitura dos nossos dias, das situações que nós vivemos. Ela vai nos dizer que, numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se. Por quê? Em razão do volume de compromissos que a gente tem que atender. Não são poucas as pessoas que dizem que parece que o tempo passa mais rápido e que a gente não consegue dar conta de tudo o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, ela vai então falar dessa escassez de tempo para atender esses compromissos. Mas por quê? Por causa dessa busca desesperada, fala ela, por melhores salários, por comodidades, pela busca de divertimentos, de prazeres, dando lugar a quê? A ansiedade, produzindo culpa, muitas vezes, que vai desarmonizando a estrutura emocional do indivíduo. Será que é para isso que nós estamos aqui reencarnados? Qual o objetivo da nossa vida? Às vezes nós estamos vivendo assim, numa roda viva, fazendo sempre as mesmas coisas e cansados de todas essas coisas que nós temos que fazer, não conseguindo dar conta delas, não conseguindo dar conta do nosso mundo íntimo e desse equilíbrio, dessa harmonia que nós queremos, que é um desejo de todos nós. Quais são alguns exemplos de estressores? Às vezes a gente acha que são só essas coisas do trabalho, mas não. O desprezo amoroso, a dor, a mágoa podem ser agentes que nos causam estresse. Alguns eventos que são positivos, como o nascimento de alguém, de um filho, um casamento, noivado, a morte, alguma reunião importante, doenças crônicas, o desemprego, tudo isso são agentes que podem nos causar esse estresse. A exposição a ruídos intensos, dívidas, problemas de dinheiro, trabalho, estudos, provas, um concurso que a gente vai prestar, o trânsito lento, que é uma realidade cada vez mais intensa, principalmente nas grandes cidades, mas que agora já é uma realidade nas pequenas também. E etc, etc, e etc. E todo mundo poderia fazer a sua lista de agentes estressores que nos causam essa perturbação, essa dificuldade. O estresse, então, diminui a qualidade de vida. Nós estamos falando em qualidade de vida. E realmente a nossa vida perde a qualidade por essas situações. Mas principalmente por quê? Porque nós não sabemos como lidar com elas. Nós ainda não sabemos gerenciar essas situações. E esse estresse, então, vai reduzindo os sentimentos de prazer, de realização. Os relacionamentos também são frequentemente prejudicados. Tem uma história que conta
que ela estava estressada com muitas coisas. Ela se sentia dividida porque ela tinha que atender a casa, a empregada, cuidar dos filhos, levar para a escola, levar para os cursos, fazer mercado, atender os telefonemas, ir para o trabalho, voltar, recolher os filhos e dar conta das situações. E ela estava voltando para casa naquele momento. Ele, o marido, estressado, chegou em casa, depois do trânsito lento, 1 hora no trânsito, engarrafamento, os filhos pedindo atenção, querendo que o pai brincasse com eles, vários telefonemas a dar para alguns pacientes que estavam com a sua vida complicada pelas doenças, que ele não tinha conseguido atender no consultório, e era fim de dia, e o maior desejo dos dois era descansar. Quando eles viram, eles estavam discutindo. Discutindo por qualquer coisa, nem sabiam que tinha iniciado a discussão. E começaram a tirar lá do fundo do baú aquelas mágoas, aqueles problemas não resolvidos, começaram a se dizer coisas que não gostariam de ter dito, e quando viram estavam gritando e brigando. Quando ela escutou a porta se abrir, uma mãozinha sair para fora da porta, colar um papelzinho e a porta se fechou, a mãozinha sumiu. Eles pararam a discussão e foram ver o que era que estava colado na porta. Era um coraçãozinho recortado em papel, pintadinho de vermelho, com uma frase do filho que acabara de se alfabetizar. Eu amo o papai e a mamãe. Era a forma que o filho tinha encontrado para ajudar os pais, que estavam tão estressados com tantas coisas. Ela começou a chorar. O pai também se arrependeu daqueles momentos de discussão. E então eles decidiram deixar o coração colado lá na porta, para que eles sempre se lembrassem de deixar alguns problemas lá fora. Não deixar que o estresse entrasse dentro de casa e complicasse o relacionamento. E assim muitas vezes nós vivemos complicando a nossa vida por coisas que não são necessárias. Deixando com que as coisas menores, que muitas vezes nos perturbam, e como falamos, nós não conseguimos dar conta, ou não sabemos como dar conta, ou nos esquecemos de como dar conta, tomem vulto dentro de nós e acabem destruindo relacionamentos, destruindo inclusive a nossa própria saúde. Há um tempo atrás a gente via bastante, e ainda se vê, no estresse. Campanhas contra anti-estresse. Será que é possível viver sem estresse? Será que o estresse é tão mal assim? Nós vamos ver que não. O estresse tem um importante papel no desempenho das nossas atividades. Ele nos prepara fisicamente e emocionalmente também para a gente atuar nas competições, nos concursos. No momento em que nós vamos falar em público, nós estamos numa certa tensão para que nós possamos ter rapidez, agilidade física ou mental para realizar aquela atividade que nós precisamos realizar. Nas situações de perigo também, da mesma forma, nós vamos ficar em estado de alerta para reagir, para nos proteger, para fugir. É um estado importante. Hansel, esse médico, endocrinologista, pesquisador, nos fala sobre essas situações, níveis de estresse, que há o estresse fisiológico, que é normal, que é esperado, que a ausência de estresse significa morte, porque o organismo não está mais funcionando. Mas existe o estresse que é patológico, que nos causa danos à nossa saúde. Então é impossível viver sem um certo estresse, que é natural, que faz parte de uma reação
orgânica para nos possibilitar atividades. Ó, ele nos aumenta a capacidade física, o raciocínio, a memória, a concentração, através dessa alteração desses hormônios que vão circular no nosso organismo. Mas, se o estresse se tornar persistente, esse aparato biológico pode danificar-se e causar, então, algum desequilíbrio e as doenças. Existe o estresse agudo, que é aquele momento de estresse que nós podemos passar, mas existe o estresse crônico, aquele que é continuado. No livro, como falamos, Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles vai começar o texto analisando o estresse, falando da questão da saúde e da doença. E ela vai nos dizer que a problemática de qualquer natureza na área da saúde é sempre defluente das nossas estruturas morais, em relação às suas experiências evolutivas que nós logramos, que nós conquistamos ao longo do tempo nas sucessivas reencarnações. Nós vamos perceber que tem alguma situação que para uma pessoa é fácil enfrentar. Porque ela já tem experiência, ela já se sente segura, já se sente capaz de enfrentar. Fruto do quê? Dessas experiências. E outra, enfrentando a mesma situação, vai ter dificuldades, vai achar que aquilo é um obstáculo muitas vezes intransponível que vai lhe gerar um estresse que vai lhe causar problemas. Então, todas as nossas situações de doença, de desequilíbrio, têm a ver também com essa nossa história espiritual, com as nossas facilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, com os nossos débitos do passado. Ela vai nos dizer que o ser humano, conforme os estudos da psicanálise, já nasce, o momento do nascimento, a primeira situação de estresse que ele vai passar. Porque ele vai sair daquele lugar agradável, protegido, quentinho, em que ganhava todo o alimento sem precisar fazer esforço, vai nascer para esse mundo iluminado, barulhento, em que ela vai ter que lutar pela sobrevivência, chorar para pedir comida, mostrando que está com algum desconforto, aprender a se comunicar, e todas as outras situações que nós sabemos que nós vamos ter que enfrentar ao longo desse desenvolvimento orgânico, físico, e que isso é natural, faz parte desse processo de evolução. Então, nós já nascemos passando por uma situação que pode ser estressante, para alguns mais, para outros menos, e isso tem a ver com as nossas necessidades também. Quando nós vamos, então, nascer para novos enfrentamentos existenciais que vão nos levar à evolução. E ela vai dizer, então, que nessa cultura que nós vivemos de ansiedade, do tempo sem tempo, a que a maioria das criaturas se atira, buscando aproveitar ao máximo, gozar de tudo que a vida material tem, porque ainda a maioria das pessoas não pensa em termos espirituais, não se sente realmente como sendo um espírito, que essa vida é temporária, a vida física, mas que ela vai continuar. Então, essa falta de conhecimento vai fazer com que a criatura torne-se mais ansiosa, gerando estresse, sem cuidar, então, desse refazimento interior. E é inevitável, dentro desse tipo de funcionamento, que o estresse tenha um papel relevante na nossa vida, no nosso comportamento. Em situações de expectativa, de medo, ela vai nos explicar o que acontece no nosso organismo, que a ciência nos explica. Vai circular no nosso sangue a adrenalina, a noradrenalina, que vão nos permitir essa reação de avanço, de proteção, de defesa, para depois nós recebermos descargas de cortisol que vão relaxar, vão dar essa ação de recuo ante aquela situação. Isso é uma coisa natural. Mas se nós estivermos a todo momento expostos a esse mecanismo, isso pode suprimir o nosso sistema imunológico e nós acabamos fragilizando e enfermando. Quem não sentiu muitas vezes que discutiu com alguém,
que passou por uma situação bem difícil e depois teve um problema gastrointestinal, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, vômito, um resfriado, uma gripe, porque o sistema imunológico ficou suprimido por essa descarga desses hormônios, intensa, excessiva, e depois ficou sujeito a algum tipo de desequilíbrio. Na nossa casa, nós não colocamos normalmente um sistema de proteção, um alarme, alguma coisa que nos proteja, que avise que alguém entrou para nos proteger, mas nós deixamos aquele alarme tocando toda hora. Nós vamos lá, vamos desligar, vamos ver o que está acontecendo. A pessoa que está nesse estresse crônico, que não consegue trabalhar isso dentro de si, ela está dentro da casa com o alarme tocando todo o tempo. E é insuportável isso, a gente não consegue ficar por muito tempo. Ou nós vamos enlouquecer, ou nós vamos desmaiar, perder o sentido, porque o nosso organismo não consegue, não aguenta por muito tempo esse ruído do alarme. Imaginemos nós ficar todo o tempo naquela situação de estresse. Vai acontecer algo e o nosso corpo físico ou o nosso sistema psíquico vai adoecer. Então, ela vai explicar isso. Se essa ocorrência fosse um fenômeno de rara frequência, esporádico, não haveria problemas. Mas a constância, através da repetição tormentosa, torna-se devastadora para o ser, que passa a experimentar sintomas físicos, muitas vezes taquicardia, problemas gástricos, problemas estomacais e problemas emocionais, irritabilidade, insônia e várias outras questões, falta de apetite, aumento de apetite, que é causado por esse fator emocional. É inevitável, quem vive dessa forma, que não vai conseguir evitar que ocorra a exaustão, o estresse e depois o aparecimento da doença. E ela vai nos dizer que a mente é fonte inexaurível de recursos. Nós desconhecemos a nossa capacidade mental e nós poderíamos controlar esse processo, aplicando os nossos pensamentos para a saúde, para o bem-estar, para a paz, a alegria de viver, mas, pelo mau uso dele, nós produzimos a enfermidade, o desequilíbrio, quando nós nos comportamos dessa maneira agressiva, pessimista, irritada e inquieta, que normalmente é a nossa reação, a nossa forma de agir. Qual é o teor dos nossos pensamentos habituais? São pensamentos positivos, otimistas, de paz, de harmonia, ou são pensamentos de preocupação, de pessimismo, pensando lá na vida do outro, falando mal de alguma coisa? Qual o resultado disso? Desequilíbrio, doença, companhias espirituais indesejadas. Então, nós viemos na Casa Espírita hoje e o tema era estresse e doença. Mas nós vamos sair daqui pensando em paz, em harmonia, em positivismo, em esperança para ter saúde. Essa é a mensagem. Paz, equilíbrio para ter saúde. Utilizar bem os recursos que nós temos, porque é possível controlar o estresse. A gente não precisa viver assim. Se nós cultivássemos pensamentos, sentimentos nobres, reflexões tranquilizadoras, esse tipo de pensamento de formação interior nos traria o antídoto vibratório que combateria esses agentes enfermiços que muitas vezes são externos e que nós não precisamos deixar entrar, penetrar no nosso mundo íntimo.
Qualquer ocorrência enfermiça, fala ela, traz sempre embutido uma mensagem do organismo, chamando a atenção para algo que está em desacordo com a sua constituição. Então, se nós estamos com algum problema físico, emocional, é o nosso organismo sinalizando que alguma coisa não está bem. E aí nós temos que pensar, o que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer diferente? O que eu tenho que alterar na minha vida, nos meus pensamentos, na forma de ser e de agir no mundo? Por que eu precisei desse desequilíbrio? Para chamar atenção. Às vezes, os momentos mais agradáveis, felizes de uma pessoa é quando ela fica doente, porque daí os outros dão atenção. Ela lembra da infância, ficava doente, a mãe ficava em casa com ela, ganhava sopinha, café na cama. Talvez é uma forma que a pessoa tenha de chamar atenção. Às vezes é porque alguma coisa não vai bem, eu preciso ficar doente para dizer não para alguma situação. Então, quando nós temos algum desequilíbrio, nós precisamos pensar, o que isso quer me mostrar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer diferente? E não só pensar, fazer essa análise, mas mudar. Tomar atitudes para mudar, para modificar essa situação. O Dr. Franz Alexander nos diz que, na realidade, a mente governa o corpo, apesar de a biologia e a medicina muitas vezes não prestarem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. O próprio Dr. Hans Selye, que estudou o estresse, utilizou essa palavra pela primeira vez, teve um câncer. E ele relata, nesse processo de câncer, que ele encarou como um momento bem importante da vida dele. Era um câncer raro, quase incurável, poucas pessoas conseguiam a sobrevida, e ele vai escrever sobre esse momento da sua vida dizendo assim, ó, estava certo de que ia morrer, de modo que disse a mim mesmo, muito bem, esta é a pior coisa que podia lhe acontecer, mas há duas maneiras de encarar a situação. Ou você anda por aí como miserável, candidato à pena, choramingando durante um ano, que era o tempo de sobrevida que deram a ele, ou você aproveita o máximo da sua vida restante. E quando ele viu, tinha passado 1 ano, tinha passado 2, 3, e ele havia sobrevivido. E aí ele disse, depois dessa situação em que ele sobreviveu, que esse era um momento especial para reduzir o nível de tensão da sua vida. E para ele ver se realmente a teoria dele era certa. Quero ter o maior cuidado no que digo aqui, uma vez que eu sou um cientista. E não há estatísticas que permitam afirmar que a tensão está relacionada com o câncer. Além disso, além das causas genéticas, ambientais, posso apenas dizer que é presumível a relação entre câncer e tensão. Mas, no final do seu relato, ele diz, tudo o que posso dizer, como cientista, é que a grande maioria das doenças físicas tem, em parte, alguma origem psicossomática. Nós vamos ver no livro Amor, Medicina e Milagres, desse outro cirurgião norte-americano, que atende pessoas com cânceres, outras doenças terminais, problemas muito intensos e graves. Ele vai falar sobre a tensão, sobre o estresse, essa relação entre estresse e doença. E ele vai dizer que costuma-se dizer que a tensão é um dos elementos mais destruidores da vida diária, mas é uma meia-verdade. A relação não é direta. Por quê? Mais importante do que a própria tensão parece ser a maneira como nós reagimos a ela. Tem uma história que conta que 2 homens, 2 empresários, estavam indo para uma importante reunião.
Eles tinham que chegar no horário e depois de participar dessa reunião, que eles iriam fechar um negócio, cada um deles iria ganhar $50.000. Eles pegaram seus carros, foram dirigindo até a reunião. 10 minutos antes de chegar do tempo, eles tinham que chegar no horário certo, o pneu dos 2 carros furou. Eles desceram do carro, o primeiro abriu o porta-malas, viu que não tinha um macaco para trocar o pneu, teve um infarto e morreu. O outro abriu o porta-malas, viu que não tinha um macaco para trocar o pneu, parou-se à beira do asfalto, chamou um outro motorista que passava, ele emprestou o macaco, trocou o pneu, chegou na hora na reunião e ganhou $50.000. Qual a diferença entre os dois? Eram 2 empresários, em bom estado de saúde, tinham as mesmas condições. Qual foi a diferença entre eles? A maneira como enfrentaram aquela situação de tensão. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Essa história é uma parábola que nos faz pensar como nós encaramos a vida, como nós levamos a vida, como nós enfrentamos as dificuldades, os problemas que fazem parte da vida de todos nós. Quantos tormentos que nós temos na nossa vida são tormentos voluntários. A gente não precisava passar. Mas nós criamos situações, criamos necessidades e depois vamos ter que dar conta daquelas questões. Então, o mais importante que a tensão é como nós enfrentamos, como nós reagimos a ela. Não sou eu que estou dizendo, é esse médico norte-americano. E ele vai dizer que a interpretação de tensão é sempre ilusória para quem está observando de fora, o observador externo. Pois as mesmas circunstâncias podem ser nocivas para um, neutras ou até benéficas para outro. E ele vai dizer, então, que existem indicadores de situações de estresse, de situações traumáticas que poderão ter alguma relação com o aparecimento de alguma doença grave, inclusive o câncer. E ele vai relatar no seu livro que estudos recentes confirmam que cônjuges enlutados ficam com o sistema imunológico deprimido por mais de 1 ano. Depende da forma como a pessoa enfrenta a situação. Mas se a pessoa não faz aquele processo de luto, que é um processo que a gente passa por vários momentos, às vezes de revolta, depois de desespero, depois de desânimo, até que a pessoa começa a ressignificar a situação, ela poderá ficar com algum tipo de situação de problema de doença. Outra pesquisa mostrou que 31 das 33 crianças com leucemia, que ele acompanhou, haviam sofrido uma perda ou uma mudança traumática no espaço de 2 anos antes do diagnóstico, fazendo uma relação de algum evento traumático de estresse com doença. E outra situação, essa é para todos nós. Tensões que não são dominadas dentro de 1 dia diminuem a eficiência das células que combatem as doenças. Jesus não falou sobre isso? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal. Cuida do dia de hoje, pensa no dia de hoje, digere aquelas coisas que não foram resolvidas. A tensão, diz esse outro médico, provém sobretudo de como o paciente, como a pessoa interpreta os acontecimentos. Nós que somos espíritas, temos recursos preciosos que muitas outras pessoas não têm para entender e enfrentar situações de dificuldade. Principalmente pelo entendimento que temos do objetivo
positivo dessas situações na nossa vida. Que eles têm um objetivo nobre, pedagógico, de nos ensinar coisas. E não de nos destruir, de nos derrubar. Deus não se esqueceu de nós. Está nos propiciando um momento de pensar, modificar condutas e de crescer. E o Dr. Bernie Siegel, desse livro, Amor, Medicina e Milagres, vai nos dizer: quem vive em paz consigo mesmo e com o ambiente, ou seja, sabe lidar bem com as situações de tensão, tem menos doenças sérias. Queremos ter saúde? Vamos aprender a lidar com as tensões. É possível? É possível. Como fazer? Se a gente está estressado, vamos dormir mais, vamos buscar ajuda médica, vamos fazer atividade física, vamos ouvir uma boa música, vamos sorrir mais, vamos ajudar o outro, porque ajudando o outro a gente também é ajudado. Vamos fazer oração. A oração nos ajuda, nos acalma, muda a nossa vibração, atrai espíritos bons que querem nos auxiliar, que querem nos inspirar, que vão nos sugerir recursos para a gente enfrentar e superar a situação. Tem tantos recursos. Hoje, o Caderno Dona da Zero Hora vai nos falar sobre meditação, que é um recurso bem importante no gerenciamento do estresse. Íntimo e essencial é o título. Antes vista como uma atividade mística, a meditação ganha o aval da ciência, que já reconhece o valor da prática para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas de todas as idades. E fala de algumas pesquisas americanas e brasileiras com relação a essa prática da meditação. 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, em que nós vamos tranquilizar nossa mente, respirar profundamente e vamos ter ganhos bem significativos. E a reportagem encerra dizendo o seguinte, porque às vezes a gente acha que não consegue ou que não tem tempo para isso. A pessoa que escreve a reportagem vai dizer: medite 20 minutos por dia. Talvez alguns vão pensar que é muito tempo. Aí tem um recado para quem acha que é muito tempo meditar por 20 minutos. Se você acha que está sem tempo, então medite por 1 hora. É um recurso bem importante. O Dr. Deepak Chopra, também endocrinologista, indiano, naturalizado norte-americano, vai dizer que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Quem é que manda no que pensamos e sentimos? Nós, espíritos imortais que somos. Se a gente não mandar, a gente vai ficar ao sabor dos nossos pensamentos, daquilo que vem de fora. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Jesus nos falou: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Quem sabe a gente nem vai estar mais encarnado amanhã. Aquilo que a gente acha que vai acontecer, que está nos preocupando, nos estressando, provavelmente não vai acontecer, porque a maioria das preocupações são pré-ocupações e não acontecem. A cada dia basta o seu mal. E nós gostaríamos de encerrar com aquele episódio em que Jesus, 3 evangelistas, narram o episódio. Mateus, Marcos e Lucas, que no final do dia Jesus convidou os apóstolos para tomarem o barco e irem para outra banda. E ele deitou no barco e dormiu. E daqui a poucos tempos os ventos viraram e veio a tempestade.
É uma situação de estresse. E os apóstolos ficaram desesperados e Jesus estava dormindo tranquilamente. E eles foram acordar Jesus e disseram: Mestre, acorda, pereceremos, nós vamos morrer. Ainda não tinham entendido que eram espíritos imortais, que se fossem morrer a vida ia continuar. Jesus estava tranquilo. E aí o mestre levantou, mandou a tempestade acalmar, atendeu aquele momento de estresse dos apóstolos. A tempestade passou e ele perguntou: onde está a vossa fé? A mensagem de Jesus é para todos os tempos, ela é atemporal. Tem momentos da nossa vida que de uma hora para outra o vento vira e chega a tempestade. E normalmente nós agimos que nem os apóstolos. Meu Deus, vamos morrer, não vou dar conta. O que a gente pode fazer? Chama Jesus. Chama os benfeitores amigos, eles vão nos auxiliar, como Jesus fez naquele momento. Mas depois a gente tem que pensar, onde é que está a minha fé? Porque ter fé, ter paciência na hora da calma é fácil. Mas as tempestades vêm para que a gente desenvolva essa fé, essa condição moral de fé inabalável, em que as situações de fora não vão mais nos estressar. Então, quando as nuvens negras dos maus sentimentos, do medo, dos pensamentos desequilibrados tomarem conta de nós, que nós possamos nos utilizar desses recursos, da oração, da meditação, da autoconfiança, mas que nós possamos desenvolver em nós essa fé inabalável, da compreensão de que nada é para o nosso mal, tudo é para o nosso bem, que nós bem aproveitemos isso e que saímos daqui em paz e com esperança, investindo na saúde, não só do corpo físico, mas na saúde do espírito imortal que somos, que às vezes precisa passar por situações de doença para alcançar o equilíbrio integral. Muito obrigada e que Jesus nos proteja.